Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de homilética. Então, para isso, peço que você já deixe aí separado o seu caderno, já deixe separado a sua caneta, a sua Bíblia Sagrada, mas peço a você também que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu comentário, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas e nos ajude na propagação desse canal, fazendo com que outras pessoas possam ser tão abençoadas por meio desses estudos como você está sendo. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos? Segue aí então a nossa aula. O primeiro slide vai trabalhar acerca da definição de homilética. Diz assim o slide: homilética é a ciência que se ocupa com a pregação cristã, de modo particular, como um sermão proferido no culto, no seio da comunidade reunida, a tão famosa igreja. E quando falamos de ciência, falamos da realização de no mínimo duas ações. A primeira é a pesquisa e a segunda é a praticidade. Eu preciso entender, como pregador da palavra de Deus, que Deus revela. Eu preciso compreender que o Espírito Santo inspira. Mas existem situações que Deus não vai fazer por mim e o Espírito Santo muito menos, que é a capacidade de me dedicar ou de me debruçar sobre aquele texto para extrair do mesmo as revelações necessárias para a produção de um sermão. E a primeira tarefa que todo pregador precisa fazer é o ato de realizar a pesquisa, utilizando ali das ferramentas que ele possui sobre a palma das suas mãos. E hoje nós temos uma variedade muito grande de ferramentas que podem ser utilizadas na pesquisa de um texto sagrado. Nós temos ali o Google, temos o YouTube, nós temos um comentário bíblico, um dicionário bíblico, um livro de usos e costumes, nós temos aí uma variedade muito grande de bíblias de estudo. Temos as ferramentas antigas, como, por exemplo, identificar as perícopes. Temos a ferramenta da concordância bíblica, que é a arte de nós traçarmos um paralelo entre dois ou mais textos na tentativa de extrair a explicabilidade correta daquele versículo. Então, a fonte de pesquisa é uma ferramenta necessária para todo pregador. Muito porque, pessoal, a Bíblia não é só um livro que deva ser lido. Ela é um livro que precisa ser, acima de tudo, examinado, a ponto de eu conseguir extrair as informações, por vezes, através ou por intermédio de uma vírgula, de um ponto e vírgula, de um ponto continuativo, de um ponto de interrogação, de um ponto de exclamação. São pontos ortográficos que falam mais até mesmo do que textos escritos. E quando nós não conseguimos dar a devida atenção a esses pequenos detalhes dos textos sagrados, eu não consigo extrair as perfeitas revelações que o texto precisa me dar. E quando nós falamos de pesquisar, falamos de encontrar coisas pequenas que por vezes se encontram por debaixo de algumas questões. Bíblia se interpreta não por aquilo que ela se apresenta, mas ela por vezes fala com muita intensidade e clareza no entrelinhas. Então eu preciso realizar a pesquisa. Essa é a primeira ferramenta, ou o primeiro passo que todo pregador precisa executar. O segundo ponto é a praticidade, porque de nada adianta eu ter as devidas informações do texto sagrado se eu não praticar o mesmo. Seria incoerente da minha parte subir num púlpito, cobrar determinado posicionamento, cobrar determinado sacrifício ou determinada postura dos ouvintes por meio da minha pregação, sendo que nem eu mesmo me dispus a viver aquilo que eu estou a pregar. Então eu preciso viver aquilo que eu estou pregando, ou eu preciso ter vivido pelo menos o mínimo de algum tipo de experiência daquilo que o Senhor falar ao meu coração ou daquilo que eu consegui extrair daquele texto. Então, além da pesquisa, é necessário ter a praticidade. Eu preciso viver o que eu prego. Eu preciso ter a experiência do que é desfrutar do bônus ou até mesmo do ônus daquela palavra que o Senhor me deu, que eu pesquisei e que agora eu estou esclarecendo para os meus ouvintes. Outro sim
na sequência dos slides, ainda dentro dessa definição de homilética, se dá dentro do seguinte contexto. O termo vem da palavra grega homilia e o seu verbo homilein era usado dos gregos, pelos gregos sofistas, para expressar o sentido de relacionar-se e o sentido de conversar. A pregação, a homilia, o discurso, ele tem que vir acompanhado desses dois pilares. Porque quando eu subo num púlpito, ou até mesmo me encontro dentro de uma praça, ou numa fila de um banco, e que me disponho a pregoar a palavra, seja para um público muito grande, ou seja até mesmo para uma outra pessoa de modo individual, é um momento em que eu preciso me relacionar com aquela pessoa ou com aquele público. Eu não posso pregar a palavra de Deus sem existir um relacionamento entre a pessoa que está a falar com a pessoa que está a ouvir. E toda fonte ou todo fruto de um relacionamento existe aquilo que nós chamamos de atenção. Então, todo pregador que se dispõe a executar a sua homilia, ele precisa atrair a atenção dos seus ouvintes. Isso se chama relacionamento, Se chama você falar para uma plateia que está dispondo-se ali a ouvir. Não tem como você pregar para um público que não lhe dá atenção, que não olha para você, que não atenta para aquilo que você está se colocando a falar. Nos tempos de Jesus, o mesmo utilizava de uma ferramenta que nós encontramos dentro dos evangelhos chamado de parábola. A parábola era uma ferramenta pedagógica muito utilizada pelos rabinos dos tempos de Jesus, que tinha a finalidade de atrair a atenção dos ouvintes, de prender a atenção dos ouvintes, fazendo com que os ouvintes ficassem com os olhos fitados no orador ou no pregador, porque ele entendia que se ele perdesse a atenção daquela palavra, ele não conseguiria extrair as informações necessárias da mesma, porque a parábola era uma forma de você dificultar um pouco mais a explicação, justamente com a intenção de atrair a atenção dos ouvintes e assim gerar esse relacionamento. Outro sim é a conversa. Vivemos um tempo onde unção está muito atrelada com grito, com berro, com aquele processo de pregação onde você passa ali 30, 40 minutos ouvindo o pregador mais gritar do que informar. Então a homilia está muito condicionada na capacidade que o pregador tem de conversar com seus ouvintes. Essa conversa, sim, é uma conversa que seja agradável ou até mesmo compreensível, tá? Então a conversa, ela está muito acompanhada do relacionamento, porque você está se dispondo a falar para uma plateia que está se dispondo a ouvir, e nesse processo de fala e de ouvir, existe o processo de conversar. Então eu converso com o meu público. Eu consigo identificar se aquilo que eu estou falando está alcançando o coração daquela plateia. E assim eu consigo prosperar na arte da pregação das Sagradas Escrituras. Outro sim, que é o nosso terceiro slide, vai dizer que o objetivo principal da homilética, desde o seu remoto princípio, foi orientar os pregadores na dissertação de suas prédicas. Ao mesmo tempo, fazer com que os mesmos adquiram princípios gerais, corretos, e despertá-los a terem ideia dos erros e falhas que os mesmos em geral cometem. Então são dois pontos que eu quero tratar com vocês aqui nesse slide. O primeiro, dentro desse objetivo principal da homilética, é a orientação que o pregador deve ter nesse processo de dissertar aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque, como já dissemos em outra aula, homilética é a arte de se montar o sermão. Esse sermão ele precisa ser didático, ou seja, muito bem organizado. Esse sermão precisa ser pedagógico, ou seja, precisa ser compreensível. Então é uma forma de eu entender que o sermão ele precisa ter começo, ele precisa ter meio e ele precisa ter um fim. Não tem como eu cobrar da plateia a atenção
Se a plateia não consegue identificar se o seu sermão está no começo, se o seu sermão está no meio ou se o sermão está no final. O sermão ele precisa estar organizado. Há uma confusão na mente de muitos pregadores, aonde eles acham que o Espírito Santo faz do jeito que quer e da maneira que quer. O Espírito Santo não é um adolescente de 15, 16 ou 17 anos que toma o seu banho e pós tirar a sua roupa, deixa a mesma jogada ali atrás da porta do banheiro para os seus pais catarem. O Espírito Santo não trabalha, né, com o quarto de um adolescente que você não sabe aonde é a cama e aonde é o tapete que ele pisa. O Espírito Santo trabalha com aquilo que nós denominamos de liturgia, em um ambiente organizado, em um ambiente didático, com uma palavra pedagógica. Então, a homilética é uma forma de orientar o pregador nessa dissertação. Porque quanto maior for ele orientado, quanto melhor for a organização do seu sermão, melhor vai ser a compreensão da sua plateia. E menor vai ser, como eu posso dizer, menor vai ser o enfado do público a ouvir aquela pregação que o pregador está se disponibilizando a fazer. Outro ponto aqui desse slide acerca do objetivo da pregação ou da homilética é despertar o pregador para que ele possa ter uma ideia ao ponto de identificar os seus erros e as suas falhas. O pregador ele não vai buscar essas informações no outro, né, nos seus ouvintes. Até porque dificilmente você vai encontrar alguém que ao você perguntar se foi boa ou ruim a sua pregação, o mesmo vai dizer que não prestou. Então quem tem que fazer esse apanhado da onde você acertou, da onde você errou, é o próprio pregador, é você mesmo. É você que tem que se autoanalisar, para que você possa identificar, olha, aqui eu acertei, aqui eu errei, aqui eu posso melhorar, aqui eu não posso voltar a repetir essas falhas. Eu tive um professor no seminário que ele dizia que um sermão, para ele ficar bom, ele precisa ser apregoado no mínimo 3 vezes. Então eu vou conseguindo identificar os erros e falhas no decorrer do tempo. Só que eu não posso me satisfazer com um tapinha nas costas e hoje com os comentários nas redes sociais. Eu preciso fazer essa autoanálise para poder compreender aonde eu acertei e aonde foi que eu errei. Beleza? Então vamos para o último slide aqui, que vai dizer que a missão principal da homilética é conservar o pregador na rota traçada pelo Espírito Santo. Ela ensina onde se deve começar e terminar o sermão, disciplinando assim o pregador para melhor entregar a sua mensagem. Tá? Então qual é a missão principal? É conservar o pregador na rota traçada pelo Espírito Santo. Porque ele não pode começar a sua pregação de uma forma e do nada ele ir lá em outro assunto que não tem nada a ver, ele começar a citar textos que não dialogam com o texto lido, ele começar a trazer muitos testemunhos, muitas falas de si próprio, brincar demais, entende? Ele não pode fugir da rota, lembrando que essa rota é traçada pelo Espírito Santo. Então a homilética vai te ensinar a ser obediente à voz de Deus. Então, quanto maior for a organização do sermão, maior você vai estar, maior vai ser a sua fidelidade, a sua obediência ao Deus que lhe deu aquela mensagem. Então, nós precisamos ter essa ciência inserida dentro de nós. Porque volto a repetir a fala. Quanto mais o seu sermão estiver pautado numa organização, melhor vai ser a compreensão, menor vai ser o enfado, maior vai ser a glória, maior vai ser o poder, maior vai ser a unção, maior vai ser a capacidade da colheita perante ao público que está sentado, ouvindo a palavra que Deus colocou no seu coração, que você pesquisou, que você praticou e que agora você está a propagar. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha sido produtivo nessa aula, nesse vídeo, e que você possa ter sido ricamente abençoado por meio dessa aula. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até a próxima aula, até a próxima oportunidade. Beijo grande, Deus abençoe.